Olá meus amigos, tudo bem? Hoje eu gostaria de fazer uma meditação com você um pouquinho diferente. Você já reparou que ninguém coloca o nome do filho de Judas? Ninguém coloca. A pessoa pode não acreditar em Deus, pode não acreditar na Bíblia, pode ser cheia de coisas na mente, cheia de manias e cuidados, mas em geral você não vê ninguém chamado Judas, não é mesmo? Judas foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Porém, Judas foi o único dos apóstolos que não foi escolhido por Jesus. Ele se ofereceu, ele quis fazer parte, ele acompanhou de perto os milagres, os sermões, os ensinos, as curas, acompanhou de perto toda a vida de Jesus durante os seus 3 anos de ministério. Em nenhum momento Jesus o rejeitou. Muito embora Jesus soubesse quem era Judas e qual era o seu caráter, de nenhuma forma Jesus o rejeitou. Além de conhecer Judas no seu caráter, na sua vida, Judas era uma pessoa muito inteligente. A ele foi confiado cuidar de todo o dinheiro que Jesus e os apóstolos ganhavam em prol da obra do Evangelho. E Judas roubava literalmente esse dinheiro, se apropriava dele. E em determinada ocasião, quando foi ofertado a Jesus o bálsamo aos seus pés, Judas ainda aconselhou que era melhor vender do que desperdiçar tamanho perfume, visto que na época era muito caro. Mas Judas não falou isso porque era caro, mas porque ele tinha a intenção de roubar o dinheiro. Bom, olhando dessa forma bem interessante, você já reparou que determinadas pessoas se achegam perante a sua presença, gostam de andar com você, estar com você? Mas eu quero resumir o conselho para você. Não ande com pessoas de má influência. Não ande com pessoas que te influenciem negativamente. Jesus, ele vivia em espírito de oração e comunhão com Deus e não se deixou influenciar por Judas. Mas veja, em Salmos 1, no versículo 1 diz que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos maus, nem se assenta no conselho dos escarnecedores e nem anda no caminho dos pecadores. Por qual caminho você tem andado? Pelo caminho dos pecadores? Pelo caminho dos ímpios? Você tem ouvido o conselho de pessoas que zombam da sua fé, da sua vida, das suas crenças? Tem ouvido o conselho de pessoas que deturpam qual é o caminho correto? Veja, Judas terá motivos o suficiente para não negar de que ele sabia qual era o caminho correto. E você sabe qual é o caminho correto? E por que não segue? Se você sabe aquilo que é certo e não o faz, você é tão culpado quanto quem sabe e faz o que é errado. Veja, Judas acompanhou toda a vida de Jesus até entregá-lo à morte. Depois ele se arrependeu de certa forma porque ele achava que Jesus iria se libertar, e quando ele viu que Jesus não ia se libertar, ele se matou. Mas será que você vai esperar chegar o tempo do arrependimento para ver qual era o caminho errado? Será que você vai esperar as coisas darem tudo errado fora dos seus planos para você ver que o caminho a seguir deveria ter sido outro? Judas também será julgado segundo as suas obras. Mas Judas tinha motivos suficientes para seguir aquilo que era o certo, pois ele andava com a verdade em pessoa, que era Jesus. Judas tinha tudo para ser um verdadeiro apóstolo, para ser uma pessoa transformada e renovada. Apesar disso, ele se deixou levar pelo orgulho, pela inveja, pela cobiça e almejou das coisas dessa terra. Judas teve a influência de todos os apóstolos também ao seu redor. Assim como Pedro, Judas negou Jesus. Mas Pedro se arrependeu e se tornou o grande apóstolo que nós conhecemos. E Judas acabou se matando.
A Bíblia diz que feliz é aqueles que andam segundo o conselho de Deus e não aqueles que andam segundo o conselho dos maus. Feliz é aquele que segue aquilo que Deus tem dito. E você, que caminho tem seguido? Quais os conselhos tem ouvido? Quais são as influências que você tem recebido na sua vida? Por qual caminho você tem se deixado levar? Pelo caminho da vida ou pelo caminho da perdição? Que você não seja um Judas, mas que você seja um Pedro, que enxerga os erros, se arrepende e se torna uma pessoa poderosa em obras e palavras. Que Deus te transforme e te capacite e que Ele faça sair do seu coração e da sua mente qualquer resquício de inveja, de cobiça, de luxúria, de amor e desejo por essa terra, porque essa terra não tem nada de bom para nos oferecer. Que o seu desejo maior seja o céu, hoje e sempre.